esse resumo aqui, e você já vê na nossa tela a Isabel Mega, que vai participar dessa edição do CNN Prime Time. Esse resumo aqui, Isabel, foi feito pelo nosso editor executivo, Rafael Serra, e acho que explica bem essa questão que o governo o ministro Padilha especificamente, tão bem quis mostrar ali. Não foi uma desidratação, foi um aprimoramento que a Câmara, sim, tem o direito de fazer. Pergunto para você, essas mudanças feitas aqui estão dentro do que era previsto pelo governo ou sim, houve uma perda e uma perda que pode ser importante mais para frente na questão de gastar menos, na questão do equilíbrio fiscal que a gente sabe é tão necessário. Boa noite, Isabel. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. O governo, quando enviou esse pacote de corte de gastos ao Congresso Nacional, previu um impacto de 70 bilhões de reais para os próximos 2 anos, levando em consideração todas as propostas. Somente 3 dessas propostas estão tendo andamento no Congresso. Somente não. 3 já estão dando andamento com essa perspectiva de que a gente tenha uma finalização, principalmente desses pontos mais sensíveis ainda na noite de hoje, com as coisas acontecendo quase que em paralelo na Câmara dos Deputados e levando para o Senado Federal. Mas quando o governo faz esse cálculo do impacto, Márcio, ele está fazendo com a forma com que a proposta chegou ao Congresso Nacional foi enviada. O ministro Fernando Haddad, quando fez esse envio, ponderou em uma entrevista que ele deu no próprio Congresso Nacional que já ia com uma certa gordura, que algumas estimativas estavam subestimadas na realidade. Mas ainda assim, como vocês muito bem mostraram na arte que o Rafa preparou para a gente, essas medidas estão sendo desidratadas. Algumas, inclusive, vieram ali pelo caminho, como, por exemplo, a retirada ali do DPVAT, que seria uma receita a mais para os cofres do governo. Então, com toda a certeza, essa desidratação tem um impacto. A gente sabe qual é esse impacto? Ainda não. Isso vai ser calculado pelo Ministério da Fazenda. Mas o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deu sinalizações bastante significativas de que as medidas podem não parar por aqui. Então, a gente deve começar o ano de 2025 com esses estudos da equipe econômica sobre o que ainda é possível ser feito em relação a corte de gastos, tendo em consideração esse cenário que a gente está de muita apreensão, com uma crise de desconfiança do mercado em relação ao governo federal, sobretudo porque o pacote, como foi enviado, já não era considerado suficiente. Imagina sendo desidratado no Congresso Nacional, Márcio. Agora, a gente acompanhou a votação aqui pela TV, Isabel, e a gente sabia, eram necessários, me corrija se eu estiver errado, 308 votos para passar a PEC. No primeiro turno foram 340, no segundo 348, se eu não me engano. Ou seja, passou com uma certa folga, mas é preciso destacar que alguns deputados da base aliada, inclusive do PT, votaram contra essa reforma. Isso transmite alguma mensagem? Qual é o impacto disso no governo? É porque essa PEC é tida como o ponto mais sensível de todo o pacote de corte de gastos. Ela está mexendo, por exemplo, Márcio, com o abono salarial. Seria uma espécie de 14º salário, Você tem que cumprir regras para poder receber isso. São trabalhadores com carteira assinada. E o que o governo propõe são mudanças que podem restringir esse acesso. Imagina só como é que isso não pesa para a base desses parlamentares que são mais alinhados a questões trabalhistas. É por isso que a gente teve, por exemplo, o PSOL, que é um partido importante da base do presidente Lula, votando terminantemente contra. É por isso que a gente também vê votos muito significativos contrários a essa PEC, de nomes como Rui Falcão. Me chamou muita atenção porque ele foi presidente do Partido dos Trabalhadores. Já procurei por ele, estou aguardando aqui o retorno para a gente ter a justificativa também do deputado e entender o ponto de vista dele para votar contra nas 2 votações. São as questões sociais que pesam mais no voto dos parlamentares, porque eles sabem que eles vão ser cobrados depois por essas bases de apoio junto ao eleitorado. Então, tem uma preocupação muito forte com isso. E essa PEC, para além dessa questão social de preocupação, ela é vista como o principal desafio do pacote de corte de gastos, Márcio, porque ela mexe com interesses de gente grande, ela mexe com super salários, abre a possibilidade para que no futuro o governo possa enviar projetos de lei para alterar
essas benesses que são dadas para além de um salário que já é bastante farturento, de R$44 mil, que é o teto do funcionalismo. Eles ganham para além disso, de acordo com os benefícios, aqueles penduricalhos. E o lobby dessas categorias está muito forte no Congresso Nacional. É impressionante, porque todos os parlamentares com os quais a gente conversa citam que esse é o desafio mais sensível, porque a gente está mexendo com categorias do judiciário que tem uma relação delicada com os parlamentares. Passou na Câmara, agora é aguardar esse ambiente ser formado no Congresso, mas você pontuou muito bem, Márcio, a margem não está tão elástica assim de apoio do governo nessas votações. 308 seria o mínimo. O governo não conseguiu mais que 400. Teve votos contrários, PSOL, PT, que a gente citou, mais partidos ali do Centrão, como União Brasil, que está sendo cobrado, como o PSD. Então, a coisa está muito apertada, vai ter que ter uma discussão ali de relacionamento depois, para que eles possam afinar isso. Aí o ministro Padilha vai usar outro nome, não vai ser uma discussão de relacionamento, não vai se discutir a relação, vai ser uma troca de ideias, talvez, mas deixa o ministro Padilha fazer. Por enquanto, muito obrigado, Isabel Mega.